Então, na aulitia de hoje, pessoas, a gente vai fazer uma introdução sobre eletrônica de potência. Isso que tinha ficado para a gente ver na aula anterior, a gente vai ver hoje, tá? Então, vamos fazer aqui uma introdução sobre eletrônica de potência, vamos entender o que é eletrônica de potência, onde é que a gente vai aplicar, quais que são as características relacionadas a isso, né? Para que a gente tenha um embasamento para depois a gente começar a entrar nos circuitos propriamente ditos. Ok? Então vamos se embasar e depois a gente começa, tá? Aí se tudo der certo, ainda hoje a gente já começa a ver a parte de retificadores, senão a gente deixa para ver os retificadores na próxima aula, tá? Mas vamos ver como é que vamos conduzindo aqui. A gente tem uma atividade lá no final, que já está no portal para vocês, se vocês quiserem depois dar uma olhada. No final eu explico certinho qualquer ideia e tudo mais, mas tem ali já uma atividade para a gente ir validando essa ideia, beleza? Então, lembrando também que qualquer dúvida vão mandando aí no chat, sintam-se à vontade, tá? Então, primeiro e mais importante, né? A eletrônica de potência, quando a gente fala de eletrônica de potência, a gente está falando sobre conversão de energia, tá? Então, basicamente, todo o estudo de eletrônica de potência está relacionado à conversão de energia. E essa conversão de uma forma eficiente, tá? Obviamente, a gente também vai ter toda uma parte de controle relacionado, toda uma parte de condicionamento, mas principalmente quando a gente está falando dos conversores, dos inversores, dos retificadores, o que a gente quer é gerar conversão eficiente, tá? Todo circuito que a gente analisar, todo sistema que a gente vai analisar, a gente vai calcular a eficiência desse sistema, justamente para saber o quanto de energia está sendo perdida no processo de conversão. Tá? Quando a gente fala de eletrônica de potência, a gente está falando de conversão. Eu quero transformar uma tensão CA para uma tensão CC. Eu quero transformar uma tensão CC para uma tensão CA. Eu quero transformar uma tensão CA de frequência X para uma tensão CA de frequência Y. Eu quero transformar uma tensão CC de amplitude X para uma tensão CC de amplitude Y. Então, essa é a principal característica de eletrônica de potência. Fazer esse estudo, analisar essa conversão e fazer com que a conversão seja mais eficiente possível. Sempre. A ideia da conversão é ser eficiente, tá? Obviamente que às vezes isso pode não acontecer. A gente vai ver lá a questão de retificadores, tudo, a gente vai ver que eles têm eficiências bem baixas, né? Tem casos que a gente vai ter que usar e tudo mais, mas nem sempre a gente gosta de ter baixa conversão. O ideal é que a gente sempre tenha altas conversões, tá? E outro ponto que a gente vai acabar trabalhando aqui também, que a gente vai ver bastante, né, dentro dos conversores, é que a gente vai trabalhar com chaveamento, né? Por isso que também engloba a parte de controle aqui quando a gente vai falar de potência. A gente vai ter toda uma questão de chaveamento. Os nossos sistemas, os nossos circuitos, eles não vão ser circuitos lineares de conversão. Eles vão ser circuitos chaveados de conversão. Vocês podem parar e pensar agora, por exemplo, Prisiara, mas eu fiz lá em eletrônica analógica 2, por exemplo, uma fonte que ela tinha um retificador e um LM7805. Então saía 5 volts lá na saída. Isso é eletrônica de potência? Não necessariamente. Porque a gente lá não estava nem um pouco preocupado com a qualidade ou com a eficiência dessa conversão. Deu sair de 127 para 5. Quanto que eu estou perdendo ali, não me importo. E outra que esse é um sistema linear. Mesmo que eu estivesse usando algum outro componente de conversão ali, aqueles, entre aspas, transistores lá que fazem a regulação, aqueles reguladores mesmo, a gente não está trabalhando com sistemas chaveados, a gente está trabalhando com sistemas lineares. E a gente vai acabar vendo que esses sistemas normalmente têm uma característica de baixa conversão, beleza? Óbvio, quando a gente for ali para os nossos conversores,
a gente vai acabar vendo que existem desvantagens, né? A gente consegue ter uma eficiência muito grande, a gente consegue ter características de controle, mas eu tenho desvantagens em utilizar da eletrônica de potência por causa de várias características de sinal, várias características relacionadas ao estilo da minha onda, vamos dizer assim. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas, resumindo aqui, resumo da ópera, a ideia de eletrônica de potência é conversão eficiente, beleza? Então, foco nisso, gerar conversões eficientes, ok? Então, a gente, dentro da eletrônica de potência, tem o termo propriamente dito que é eletrônica de potência, que é um termo relativamente moderno e genérico, né? Para designar ali toda uma gama de dispositivos que controlam o fluxo de energia. Então, quando a gente está falando de eletrônica de potência, a gente está falando desses dispositivos. E a gente tem um outro termo que a gente também pode utilizar, que tem as suas relações, que é a parte de conversão estática, ou conversores estáticos, né? Esse ali é um termo que está mais relacionado ao processamento eletrônico de energia, né? Que vai estar muito associado ali a acionamento de máquina, tá? Então, quando a gente está trabalhando ali, normalmente em uma parte talvez mais industrial, mais relacionada à máquina, esses carinhas ali são chamados de conversores estáticos. No fim das contas, são conversores que têm a capacidade de transformar um tipo de energia em outro, ou alterar a energia de entrada para uma energia de saída de uma forma eficiente, tá? Mas quando a gente está falando aqui de eletrônica de potência, a gente vai acabar falando de conversores também, né? E esses conversores estão dentro da nossa eletrônica de potência, tá? Esse é um ponto a gente lembrar, né? Tem muita gente que chama, teoricamente, a eletrônica de potência como eletrônica de conversor, ou apenas de conversores. Ah, vamos trabalhar com conversores. Vocês já começam a relacionar uma coisa com a outra, tá tudo dentro da mesma característica de estudo, beleza? E outro ponto, né? Aqui eu comentei bastante em relação à conversão de energia, né? E obviamente que essa eficiência, essa alta eficiência, essa conversão de energia, ela vai estar relacionada a mais altas potências, tá? Também por isso que vem o termo de eletrônica de potência. Ela normalmente está associada a maiores partes de alimentação, né? Quando eu falo de eletrônica analógica, eletrônica digital, a gente normalmente está muito mais focado em sinal, a gente está muito mais focado em tratamento de sinal. Aqui, a gente está preocupado com alimentação de máquinas, alimentação de dispositivos. A gente não está preocupado necessariamente com o tratamento que o sinal vai ter. A gente está preocupado em converter a energia de forma eficiente para gerar potência para a alimentação de dispositivos. Eletrônica analógica, eletrônica digital. A gente está preocupado em como que o sinal vai entrar e como que o sinal vai sair, para que eu possa trabalhar com aquele sinal e que aquele sinal me gere algum tipo de informação. Beleza? Então, eletrônica analógica está normalmente relacionada à informação, eletrônica de potência está normalmente associada a característica de alimentação, beleza? Você pode falar, mas é 100% das vezes? Às vezes não, às vezes a analógica vai trabalhar com alimentação e a potência pode trabalhar com alguma característica de sinal, mas de uma forma genérica, generalista, a gente pode determinar dessa forma, tá? Que a gente está nesse tipo de estudo, ok? Tem um outro termo aqui também relacionados às conversões, né, aos conversores em si, que a gente pode acabar se deparando, né? Então a gente tem ali os conversores rotativos e os conversores estáticos, né? Um conversor rotativo é um conversor mecânico, né? Então ele utiliza ali de mecanismos móveis, basicamente. Então eu posso ter um conversor que é puramente ou na grande maioria mecânico para converter energias. E eu tenho os conversores estáticos, que daí sim são dispositivos eletrônicos que têm a capacidade de conversão de energia, tá? Obviamente que o nosso foco do estudo não é nenhum tipo de conversor rotativo. A gente não vai trabalhar com conversor rotativo, a gente não vai enfocar isso de forma alguma, tá? O nosso estudo está relacionado a conversores estáticos.
Mas vale ressaltar que esses conversores rotativos existem, né? Vale ressaltar que eles estão aí no mundo, né? E que em algum momento vocês podem se deparar com algum tipo de conversor rotativo. E se vocês se depararem, vocês pelo menos sabem o nome desse cara, que vai ser justamente o conversor que usa parte mecânica para gerar conversão. A gente, em curso de elétrica, curso de computação, a gente foca em dispositivo eletrônico, tá? No caso, dispositivo estático. Esses dispositivos estáticos, eles vão fazer utilização de dois tipos de componentes. Então, eu tenho tanto componentes passivos quanto componentes ativos. Então, eu vou montar um conversor estático, vou montar um conversor de eletrônica de potência. Ele vai ter elementos passivos, que são os nossos componentes RLC, e a gente vai ter algum tipo de componente ativo. Normalmente, eles vão trabalhar como chave, eles vão ser os elementos de chaveamento. Então, a gente pode trabalhar com diodo, com tiristor, com transistor, com tríac e aí por diante, tá? Obviamente que a escolha desses componentes passivos e desses componentes ativos dependem do circuito em si que eu vou fazer a montagem, que eu vou fazer a utilização, e também dependem da característica do meu projeto, ok? Então eu não posso, por exemplo, usar um transistor comum caso eu vá trabalhar com um sistema de altíssima potência, eu vou fritar aquele componente. Ou eu não vou usar um transistor se eu quero simplesmente fazer um retificador. Se eu quero fazer um retificador, eu uso um diodo. Então eu tenho tanto a característica de projeto, de entender o que cada projeto necessita de conversão, e entender a característica dos componentes em si. Qual que é a velocidade de comutação, qual que é a velocidade de resposta, quais que são as correntes máximas, quais que são as potências máximas, quanto de corrente cada dispositivo consome. Isso tudo influencia o meu projeto, beleza? E, obviamente, cada componente tem as suas características, tem as suas peculiaridades, tá? Obviamente, vocês lá em analógica aprenderam sobre a diferença de um transistor bipolar e um transistor FET. Então, eles têm diferenças. Ambos têm vantagens e desvantagens. Dependendo do projeto, eu vou usar um, dependendo do projeto, eu vou usar outro. Dependendo do projeto, aqui eu vou usar um tríac. Dependendo do projeto, eu vou usar um diodo. Ok? Então, eu tenho que entender dos elementos, sejam eles ativos ou passivos, para gerar a minha construção. E a minha eletrônica de potência, os meus conversores, eles vão se utilizar de ambos, tá? Tanto passivos quanto ativos, beleza? Aqui, né, para falar um pouco o que é a finalidade, né? Quais são as finalidades de eu converter energia, né? Primeiro, eu posso ali converter energia por questões de dificuldade de armazenamento, né? Eu muitas vezes não consigo armazenar a energia da forma que ela vem, então tenho que convertê-la para poder armazená-la, né? Por exemplo, eu vou pegar e vou armazenar a energia que vem da rede elétrica numa bateria. Consigo fazer isso? Ela vem uma energia CA de normalmente 110. Eu posso simplesmente pegar, ligar os fios ali na bateria? Não, tem que converter para uma tensão CC, com a potência correta, com a tensão correta, para conseguir armazenar. Então, por causa dessas dificuldades de armazenamento, eu vou ter conversores para trabalhar. Ou a mesma coisa, eu tenho na minha casa um sistema, por exemplo, de painéis solares. E eu quero trabalhar com microgeração, eu quero revender isso para a Copel. Então, meu painel solar vai me gerar uma tensão CC. Como é que eu vou repassar isso para a Copel? Eu tenho que converter essa energia. Como que eu converto? Vou usar lá um inversor. Então, vai vir uma tensão do tipo CC, e para eu jogar de volta para a rede, eu tenho que fazer com que ela vire uma tensão CA. Então, dificuldades de armazenamento e dificuldades de transmissão, no caso, ou até, querendo ou não, dificuldades de gerenciamento de forma geral. Professor,
Era nessa matéria que tinha o projeto de desenvolvimento de um monitor cardíaco? Não, Bernard. Isso é em analógica 3. É na outra matéria. Isso é lá em eletrônica analógica 3. Beleza? Aqui o que a gente vai desenvolver é um sistema de explodir coisas. Não, mentira. Nada, que isso. Explorer da próxima matéria, desenvolver monitor para ver se a gente ainda está vivo. Mais ou menos isso. Na verdade, para ver se a gente está vivo é fácil, cara. O problema é para ver a qualidade da nossa vida. Para isso que serve o ECG, no caso, né? Para ver a qualidade do seu batimento cardíaco. Aí você consegue determinar se a sua qualidade de vida é boa ou não. É para isso que ele serve. Beleza? Mas isso aí fica lá para analógica 3, tá, galera? O ECG, monitor de atividade cardíaca. O que eu estava falando aqui? Microgeração, né? Então, por exemplo, painel solar, posso gerar a energia do painel solar, posso querer revender isso para Copel, né? Estou citando nomes aqui, não me processem. Então, posso revender isso para a distribuidora. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que pegar essa energia CC e transformar para uma energia CA. No caso, vou fazer ali a utilização de um inversor para esse processo, né? Então, ali são duas coisas diferentes, né? Armazenamento, especificamente, e transmissão. E outra, né? Eu posso gerar as energias de forma CC, mas eu não posso transmiti-las de forma CC, porque o meu decaimento é muito grande quando eu faço alguma transmissão de uma energia no formato CC. Então, por isso que as nossas redes de transmissão, elas são no formato CA. Assim, a gente tem menos decaimento, menos perda. Então, lá na geração, ela é gerada num formato, tem que ser transmitida em outro formato, e quando chega aqui na nossa residência, na nossa hora de utilizar, a gente converte de novo. Então, por causa dessa dificuldade de transmissão, tem que conseguir ir fazendo a conversão de energia, converter ela de CC e converter daí ela para CA ou vice-versa. Beleza? Outra coisa é fazer as adaptações de amplitude, adaptações de forma, adaptações de quantidades, né? Então, não necessariamente eu vou ter uma tensão correta sempre. Eu vou pegar uma bateria de 24 volts e não necessariamente eu vou ter os componentes todos trabalhando com 24 volts, o meu sistema trabalhando com 24 volts. Eu posso estar com ele trabalhando em 12, em 5. Priscila, mas pega uma bateria de 12 e uma de 5. Ok, é mais fácil, eu não preciso gerar conversão, não preciso adaptar amplitudes. Mas, em alguns casos, eu vou precisar ter essa característica de adaptação. Então, eu preciso adaptar, mudar a amplitude de 24 para 5, vou usar um conversor de energia. Eu preciso transformar o meu sinal de 120 Hz para 60 Hz, eu vou converter a minha energia. Isso é em questão de quantidade de frequência. Preciso converter ela de CA para CC, estou convertendo em forma. Então, tudo isso está relacionado aqui à conversão. E daí, por último ali que está descrito, que é o reaproveitamento, né? Então, posso tentar reaproveitar essa energia em outras formas, justamente para que eu não tenha perdas. Então, quanto menos perda eu tiver, melhor. Então, qual que é a finalidade de eu estudar eletrônica e potência? Qual que é a finalidade de eu estudar conversores estáticos? A finalidade principal é eu conseguir trabalhar com formas de energia diferentes e conseguir transformar essas energias. Beleza? Então, sempre que a gente está falando de eletrônica e potência, a gente está falando de conversões, tá? Então, lembrem disso por esses pontos aí que eu descrevi para vocês. Tá certo? E dei aqui aplicações propriamente ditas, né? Que eu vou usar algum tipo de sistema de conversão, né? Então, tenho lá as fontes chaveadas, controle de motor, seja ele de corrente contínua, seja ele em corrente alternada. Eu vou ter lá os conversores para soldagem, aqueles sistemas de solda, alimentações de emergência, carregadores de bateria, retificadores, transmissores, reatores,
parte de filtros ativos eu também posso trabalhar aqui em elementos de potência, compressores, processamento de energia alternativa. Então, eu estou lá gerando energia eólica, estou lá gerando energia solar para transformar isso para energia elétrica corretamente. Parte de amplificação de potência, controle de temperatura, entre outras demais aplicações que eu posso ter, tá? Então, a gente tem aqui as nossas finalidades, né? Então, a finalidade em si é conversão, no fim das contas, e essa conversão, ela está, querendo ou não, dentro do nosso dia a dia, né? Dentro aqui de várias atividades que a gente faz no dia a dia e dentro de vários equipamentos que a gente usa aí no dia a dia. Um baita de um conversor que eu posso citar para vocês, uma baita de uma aplicação de eletrônica de potência que eu posso citar para vocês, é o nosso carregador de bateria do computador. Então, aquilo ali é uma fonte chaveada, para a maioria dos casos, né? A não sei que você esteja com um PC aí extremamente antigo na sua casa e não tenha uma fonte chaveada, mas aquelas fontes de computador são fontes chaveadas. Então, para que eu consiga estar utilizando o computador, estar transmitindo agora essa aula para vocês, eu estou fazendo utilização de um conversor estático, uma fonte chaveada, para que o meu computador aqui esteja ligado, esteja funcionando. Então, estou convertendo a energia CA que vem da rede 110 para uma energia aqui CC de normalmente 19 volts, que é o valor da fonte ali, se eu não estou miseravelmente enganado, né? Então ali é uma fonte chaveada. O teu carregador de celular é uma outra fonte chaveada. Pegar o carregador do iPhone ali é uma fonte chaveada. Tua televisão vai ter uma fonte, um conversor de energia lá dentro. Ou seja, vários dos nossos dispositivos do dia a dia fazem utilização dessa conversão e precisam ter a utilização dessa conversão para que, obviamente, os sistemas funcionem corretamente. Tá certo? Então, como eu já tinha adiantado ali para vocês, né, a eletrônica analógica normal, digamos assim, entre aspas, né, essa aqui é anormal, até parece. A eletrônica padrão, ela vai trabalhar com a parte de informação, a parte de sinais. Então, quando eu estou falando de eletrônica analógica, eletrônica convencional, eu estou falando de sinal, seja transmissão de um sinal, condicionamento ou processamento. Estou falando de informação, estou falando de sinal. Beleza? Eu quero trabalhar com aquele sinal e quero que ele funcione da forma correta e que ele gere uma informação para mim. Isso é eletrônica padrão. Quando a gente está falando de eletrônica potência, a gente está falando de fluxo de energia. Ou seja, conversão de energia. Então, seja um fluxo aonde eu estou saindo de um CC para um CC, de um CA para um CA, de um CA para um CC ou de um CC para um CA. Então, é indiferente esse fluxo, mas eu estou falando do fluxo de energia, tá? No caso, estou falando, como eu comentei ali com vocês antes, de alimentação. Estou falando da conversão eficiente dessa energia, da manutenabilidade dessa energia estar corretamente entrando e saindo do meu dispositivo, beleza? Então, aqui, né, obviamente em diferentes instâncias, como eu comentei, dessas várias formas de transformação que a gente acaba tendo dentro do da nossa possibilidade de trabalho aqui, tá certo? E aqui, no caso, algumas nomenclaturas importantes que a gente vai acabar se deparando aí conforme a gente for estudando sobre essa parte de conversores, tá? Então, eletrônica e circuitos elétricos, né, que basicamente vocês já conhecem, já sabem, onde a gente vai estar falando ali dos dispositivos, né, ou seja, das chaves e da topologia dos circuitos, né, que é análise em síntese. No caso, obviamente, a gente vai usar análise de circuito aqui, tá, galera? Igual
qualquer outra eletrônica. Então, a gente faz a aplicação de todas as leis elétricas normais, faz a aplicação de análises corriqueiras que vocês já aprenderam lá em análise de circuitos. Então, posso fazer análise nodal, posso fazer análise por malhas, vou ter as mesmas regras elétricas que os demais circuitos têm, né? Então, lei de Kirchhoff para tensão, lei de Kirchhoff para corrente, todas essas características, elas continuam funcionando aqui, tá? Não é porque a gente está falando de fluxo de energia que do nada agora as coisas não vão mais fazer sentido. Então, tudo isso se aplica aqui. Tudo que vocês já conhecem de eletrônica padrão, tudo que vocês já conhecem de circuitos elétricos, vai continuar se aplicando aqui, né? Então, regime permanente de capacitor, regime permanente de elemento indutivo, se aplica dentro da nossa eletrônica. Então, eu tenho todas essas características normais, eu não preciso me preocupar, a gente não vai inventar moda, digamos assim, aqui, a gente vai fazer as análises em relação dos conhecimentos que a gente já tem, tá? Tiagão perguntou ali, pergunta de gente com ansiedade, o que é a parte que deixa tão difícil e tão falada da eletrônica de potência? Então, cara, vamos lá. Meu ver, tá? Isso obviamente é talvez opinião pessoal, mas vamos lá. Quando a gente vai fazer a análise da eletrônica de potência em si, ou dos nossos circuitos, vocês vão ver que a gente vai ter uma característica de analisar um circuito que tem um capacitor, um indutor, tem um chaveamento, né? Então tem que analisar esse sistema por períodos, eu posso analisar ele dentro do regime permanente, eu posso analisar ele fora do regime permanente, e eu vou ter variações nessas respostas. Se eu analisar dentro ou fora do regime permanente, é totalmente diferente, né? E eu posso analisar com o componente estando energizado corretamente ou estando energizado não corretamente, que vai fazer com que eu também tenha respostas diferentes. Então, vou pegar um exemplo aqui, talvez para ficar mais fácil. A gente vai trabalhar lá com o conversor Buck, por exemplo. O conversor Buck, ele tem um indutor. E eu faço um processo de carga quando o meu componente está chaveado e depois eu deixo chaveio. Isso vai fazer com que o indutor libere energia na carga. Aí eu vou chavear, carregar o indutor, deschaveio, indutor, libera energia para a carga. Então tem esse processo de eu, digamos assim, carregar, entre aspas, o indutor, para depois fazer com que o indutor demande energia para a minha carga. Beleza? Esse indutor, durante aquele período de tempo onde a chave está aberta, ele pode continuar com energia, ele pode não continuar com energia. Então, tem o processo contínuo e o processo descontínuo. Então, eu vou fazer uma análise onde eu tenho que fazer com que o meu sistema trabalhe em contínuo, porque ele vai responder de uma forma. Se ele responder de forma descontínua, eu vou ter uma outra resposta que vai gerar algum tipo de falha ou algo do gênero. Só eu falando toda essa montanha de coisas, já deu para perceber que a gente tem N cenários e N casos possíveis. Justamente porque a gente está falando de chaveamento, alta frequência e respostas indutivas, respostas de elementos talvez não tão normais quanto um resistor, né, entre aspas. Então isso faz com que eu tenha ali uma dificuldade extra na análise, né? Óbvio, no fim das contas, se eu for analisar num período onde ele é contínuo, e ele está em regime permanente, depois disso eu analiso as duas fases, e depois disso vai continuar padrão para o resto da vida. Mas eu vou ter que analisar todo o processo, a curva que ele vai fazer, se ele vai subir, se ele vai descer, se ele vai ter uma resposta X ou Y. A gente vai ver que eu tenho muitas respostas triangulares dentro desse sistema. Então isso às vezes acaba complicando muito a resposta em si. Beleza? Então esse é um ponto. Outro ponto, querendo ou não, é que trabalhar com conversão de energia não é fácil, porque para a gente conseguir uma alta conversão, uma taxa de conversão boa, a gente precisa fazer com que o projeto esteja muito bem estruturado. Então, para que ele funcione corretamente e consiga chegar num nível de eficiência bom, ele tem que estar muito bem estruturado. Se eu fizer ele mais ou menos, isso, eficiência energética, exatamente, Thiago, eficiência energética. Então, se eu fizer ele mais ou menos, ele pode até funcionar, mas a eficiência dele vai ser baixa. Então, para eu fazer um negócio bom e que realmente funcione bem,
eu tenho ali um nível de dedicação relativamente alto para que isso funcione. Segundo ponto. Terceiro ponto, eu vou estar trabalhando com alta potência, alta tensão, alta corrente. Então a chance de eu fazer alguma besteira, estourar um componente, me matar é muito maior do que dentro da eletrônica comum, dentro da eletrônica analógica. Então também tem essa dificuldade. Você mexer com 5 volts, tomar um choque é uma coisa. 5 volts e 100 miliamperes, se tomar um choque em 127 com 5 amperes é outro totalmente diferente. Entende? Então tem essas nuances assim que acabam fazendo com que a eletrônica potência, ao meu ver, seja relativamente complexa. Ok? Não sei se eu consegui responder a sua questão, Tiagão, mas eu acho que é mais ou menos por aí a ideia, tá? Obviamente, a gente vai entrar ali nos conversores, vai analisar a resposta ponto a ponto, tal. Vou mostrar para vocês como faz isso, e eu espero que depois disso vocês não fiquem apavorados, né? Agora, ok. Ah, meu Deus, o que a gente está falando? Porque né, eu só falei um monte de nome, falei um monte de coisa, e não expliquei nada, entre aspas, para vocês. Mas tendo todo o desenvolvimento do circuito, analisando o circuito, lembrando das respostas, vai que vai. Beleza? Eu acho que a parte mais complicada realmente não é nem questão de análise, mas sim questão de montagem, cara. Isso, né, é bem complicado justamente por a gente estar falando de algo que tem normalmente uma potência bastante elevada e que pode causar dano tanto ao equipamento, que normalmente vai causar dano ao equipamento, e também pode causar dano ao manuseador. Beleza? Deu para entender o medo. Não, cara, não fique com medo. Vai dar tudo certo. Confia. A gente não vai nem explodir nada. Eu falei ali atrás que a gente ia explodir coisa, agora eu tô falando que a gente não vai explodir. Isso é contraditório. Não seja assim, Eduardo. Beleza? Então, questão de eletrônica, circuitos padrão, tá, galera? Nada muda, todas as regras continuam as mesmas. E a gente também tem ali a questão de conversão de energia, né, que é a formatação da energia, ou potência conforme a nossa conveniência. Então, quando a gente está falando de conversão de energia, a gente está falando da transformação de um tipo de energia para outra, tá? E essa transformação de um tipo de energia para outra, ela pode ser só mudança de amplitude, só, entre aspas, ou só mudança de frequência, só entre aspas aqui também, tá? Então, a conversão pode ser de CC para CC, mudando a amplitude, é conversão de energia. Estou formatando essa energia para que ela seja transformada. Beleza? E a gente também tem outra coisa aqui que a gente vai nomenclar, que é o controle dinâmico, né? Que aqui, no caso, são ali técnicas para garantir a evolução das variáveis no circuito. Então, uma das técnicas que a gente vai ver, por exemplo, é PWM. Então, isso é uma técnica de controle dinâmico. Eu fazer uma modulação PWM, um sistema de pulso, para gerar o chaveamento para que eu tenha com que as minhas variáveis ao longo do tempo vão gerando a resposta que eu quero, né? Então ela vai fazendo o processo de fazer com que a chave esteja aberta, fazer com que a chave esteja fechada. Durante o período de chave fechada, alguma coisa vai acontecer dentro do circuito, por exemplo, carga do elemento indutivo. Enquanto a chave está fechada, outra coisa vai acontecer no circuito, como por exemplo, descarga do elemento indutivo para a carga. Então, esse é o nosso controle dinâmico, são as técnicas que a gente vai utilizar para controlar as nossas chaves, para controlar o nosso elemento de chaveamento. Ok? Aí aqui a gente tem algumas características, né, algumas classificações dentro dos chaveamentos ou dentro das chaves que a gente pode trabalhar. Tá? Aqui está numerado, mas não necessariamente eu vou ter uma única característica para cada chave, tá? Então, eu tenho aqui um conjunto de características. Depois eu mudo isso aqui para ficar mais bem detalhado. Não ficou muito bom assim, mas tudo bem, vamos lá.
Então, eu tenho aqui a primeira característica que está relacionada ao disparo. Então, 1, 2 e 3 seriam uma forma de caracterização, que é caracterização em relação ao disparo, tá? Então, eu tenho disparo e desligamento não controlados, ou seja, eu não consigo controlar quando ele dispara e quando ele desliga, ok? Então, não tem como controlar isso. Eu tenho disparo controlado e desligamento não controlado, então eu consigo controlar quando o disparo acontece, mas não consigo controlar quando eu desligo o sistema. E eu tenho a outra característica aqui, que é disparo e desligamento controlados. Então, eu consigo controlar tanto quando eu vou ligar, quanto quando eu vou desligar. Tá? Então, um exemplo de disparo e desligamento não controlados é o diodo. Ah, prezado, mas não é o 0,7 lá do diodo, que acima de 0,7 ele conduz e abaixo não? Ok, isso está certo. Mas eu não controlo, eu não consigo definir quando que ele vai disparar e quando ele não vai disparar. Eu não tenho controle sobre isso. Se eu coloco um diodo no circuito, ele vai disparar, teoricamente acima de 0, vamos facilitar a nossa vida, e vai deixar de disparar abaixo de 0. Mas eu não estou controlando essa variável, não sou eu que defini o limiar de 0. O componente tem esse limiar por causa da resposta e funcionamento dele, propriamente dita. Ok? Então, não estou controlando nem disparo nem desligamento. O disparo e o desligamento até acontecem, mas eu não controlo. Que é diferente de um transistor. O transistor eu consigo determinar o limiar. Ah, eu quero que ele dispare com tantos volts. Então, eu posso montar o circuito, gero ali um conjunto de componentes em volta do transistor para justamente fazer com que, quando eu tenho uma tensão específica na entrada, ele dispare. E quando ele tiver uma outra tensão específica, ele desligue. Então, isso é um exemplo de controle. Eu estou controlando. Eu estou determinando qual que é a tensão e qual que é o momento que eu quero disparar, certo? Eu estou determinando, eu quero disparar nesse momento. Eu quero desligar nesse momento. É a questão do chaveamento, beleza? Diodo eu não controlo. Eu não posso determinar que momento que ele vai disparar. O transistor, eu consigo determinar esse momento de disparo. Então, isso aqui, esses três primeiros, estão relacionados a uma característica, tá? Que é disparo e desligamento. Entendo o disparo como ele começar a conduzir e o desligamento quando ele para de conduzir. Beleza? Então, isso é outra nomenclatura que a gente utiliza. Disparo é condução e desligamento é falta de condução ou parar de conduzir. Aí o 4 e o 5 aqui, eles são outra característica de classificação, que é o disparo por sinal contínuo ou o disparo por sinal de pulso. Então, eu posso disparar o meu componente fazendo com que o sinal fique contínuo. Então, se ele ficar contínuo, eu tiver que manter esse sinal contínuo para que ele esteja disparado, para que ele esteja ligado, isso vai ser sinal contínuo. E se eu só der um pulso e puder baixar esse sinal para 0 e ele continuar disparado, isso é um disparo por pulso, né? Então, eu dou o pulso para disparar ou eu deixo o sinal contínuo para disparar. Então, isso é uma outra classificação. Uma terceira classificação que a gente tem aqui, que é o valor 6 e o valor 7, né? É suportar tensão bipolar e não suportar tensão bipolar, ou seja, apenas unipolar. Então, tem os chaves que conseguem trabalhar com tensões bipolares, tem os chaves que não conseguem trabalhar com tensões bipolares. E, por último aqui, que seria a nossa quarta classificação, que é o número 8 e o número 9, é relacionado à corrente bidirecional e corrente unidirecional, que é a capacidade do componente de gerar disparos para ambos os lados ou para um lado só, beleza? Relacionado ao fluxo de corrente. Então aqui a gente tem 4 classificações diferentes, tá? Primeira classificação 1, 2 e 3, a segunda 4 e 5, terceira 6 e 7 e a quarta 8 e 9. Depois eu dou uma ajustada aqui no slide para ficar mais claro de entender essas classificações, tá? Então, essas classificações são relacionadas
ao nosso chaveamento, tá? As nossas possíveis chaves que a gente pode trabalhar dentro do nosso circuito de potência, beleza? E aqui eu tenho exemplos, tá? Então aqui eu tenho um disparo por pulso, né? Onde eu estou disparando por pulso e eu controlo o disparo, mas não controlo o desligamento. Então, uma vez que eu disparei, fiz o disparo nele e outros disparos não têm efeito, não desligam o sistema, não fazem com que ele pare de fugiu. Não parem de deixar o fluxo fluir, né? Não parem de fazer com que esse fluxo esteja contínuo, eu não tenho mais o controle do desligamento. Conduzir. Obrigado, Christian. Essa é a palavra que eu estava procurando mesmo. Então, dei o pulso, ele começou a conduzir, dei outros pulsos, ele não parou de conduzir. Isso quer dizer que eu tenho um sistema aqui por pulso e que não tem desligamento controlado. Ele tem o ligamento controlado, tem a condução controlada, mas o desligamento não. Beleza? Então, condução aqui do nosso dispositivo. E aqui um outro exemplo onde eu tenho, no caso aqui, o ligamento e o desligamento controlados, ou seja, a condução e o desligamento controlados, aqui o disparo e o desligamento controlados, certo? Porque coloquei um nível, tenho disparo, coloquei outro nível, eu tenho desligamento. Então, consigo controlar as duas coisas. E esse cara aqui eu tenho controle por sinal contínuo. Então, estou controlando ele por um sinal contínuo. Então, aqui são dois exemplos de chaves diferentes que conduzem de formas diferentes, em momentos diferentes. Beleza? Então, aqui o gráfico de cima para as duas imagens, tá? É a característica do disparo e o gráfico de baixo é a característica da resposta de saída. Então vejam que nesse segundo gráfico aqui, quando eu mando disparar, eu tenho resposta na saída, quando eu mando desligar, eu não tenho. Então estou controlando. Aqui não, eu posso fazer o que eu quiser, digamos assim, no meu gate, onde eu estou determinando o disparo e a minha saída continua sempre em alta. Então, a partir do momento que eu disparei, não consigo mais controlar. Ok? Então, só para ficar mais claro isso aqui para vocês. E, obviamente, essas características dependem de componente para componente. Não são todos os componentes que conseguem ter uma característica de disparo e desligamento controladas. E não vai ser todo o circuito que eu preciso disso. Então, por isso que eu comentei que é importante a gente conhecer os dispositivos, conhecer o projeto, para que a gente entenda o que a gente está executando, o que a gente está fazendo, para que a gente tenha o resultado correto no final das contas. Beleza? Aqui agora algumas características das nossas chaves ideais, ok? Então, a gente tem que lembrar que nós não temos chaves ideais na vida real, né? Na vida real, as nossas chaves elas não são ideais. Porém, para modelagem de circuitos, quando eu vou fazer a modelagem dos circuitos, eu posso levar em consideração esse modelo ideal de chave, né? Para fazer essa modelagem, para depois partir para o circuito propriamente dito, tá? Obviamente que eu fazer a modelagem com características ideais vão gerar diferenças de uma modelagem com características não ideais, tá certo? Então, o que é o, entre aspas, ideal aqui? Ou o que a gente vai acabar trabalhando? A gente faz a modelagem em si do circuito com características de componentes e chaves ideais, entende o funcionamento dele, depois passa para uma modelagem com componentes reais, para ver qual que é a taxa de erro que eu tenho entre a modelagem ideal e a modelagem não ideal, para depois eu partir para a montagem propriamente dita. Beleza? Porque na teoria eu tenho vários conversores que têm uma eficiência de 100%. Porém, quando eu vou para a prática,
esses componentes acabam não tendo esse 100%. E esse é justamente o nosso problema, né? Eu não conseguir ter o 100%. Então, por isso que a gente inicia com modelagem ideal, vai para a modelagem prática e depois vai para a montagem propriamente dita, beleza? Então, falando aqui da chave ideal, né? Primeira coisa é que ela não dissipa energia. Então, a gente normalmente considera numa primeira modelagem que a chave não vai dissipar nada de energia, eu não vou perder nada de energia na chave. O que, obviamente, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem ali um conjunto relativamente alto, dependendo do tipo de chave que eu for fazer utilização. Entendam como chave, quando eu estou falando de chave, os componentes padrões que a gente vai usar, como, por exemplo, diodo, transistor. Entendam os componentes semicondutores, componentes ativos, tá? Então, quando eu estou falando de chave, eu estou falando de componente ativo, componente semicondutor. Beleza? Então, essa é a ideia. Estou falando de chave, estou falando de componentes semicondutores. Então, chave ideal não dissipa energia, não vou perder energia nenhuma na chave. A gente tem ali algumas características que é em questão de chaveamento, que esse chaveamento é instantâneo, beleza? Então, eu estou falando que a minha resposta em frequência do componente é infinita, então eu poderia chavear em qualquer frequência, e que ele vai sempre responder instantaneamente, então ele não tem nenhum período de delay entre eu mandar o sinal de chaveamento e ele realmente começar a conduzir ou ele parar de conduzir, então não tem um delay em relação a isso, tá? Então, idealmente é assim, mas a gente sabe que na realidade eu normalmente vou ter esse delay, vou ter uma resposta em frequência limitada do nosso circuito. Quando a chave está aberta, ou seja, quando o circuito está aberto, a corrente nele teoricamente é zero, então teoricamente é nula, e ele consegue suportar qualquer tensão de polarização. Então, na minha chave, eu poderia falar que ela está com 5.000 volts em cima dela. Então, eu estou falando que o transistor aguenta 5.000 volts. Ele aguenta? Talvez não, dependendo do transistor que eu vou usar. Então, ele não vai ter esse suporte infinito de tensão quando aberto, e obviamente ele acaba consumindo um pouco de corrente mesmo quando aberto, né? Então tem ali uma pequena perda de tensão sobre ele, o que faz com que ele consuma um pouco de corrente. Chave ideal, a princípio a gente considera que não consome corrente quando está aberto e que suporta qualquer tensão. E quando ela está fechada, quando eu estou com ela curto-circuitada, a resistência dela é zerada, ou seja, eu não vou ter nenhuma tensão sobre ela, então a perda de tensão nela seria zero, e que ela suporta qualquer corrente em qualquer sentido, o que também não é verdade. Eu vou falar que o transistor aguenta 5.000 amperes em qualquer sentido, então não é bem assim também, né? Então essas são as nossas características ideais, beleza? Então não tenho dissipação de energia, ponto. Ou seja, eu não consumo tensão, não consumo corrente e eu suporto qualquer tensão e qualquer corrente. Em resumo, é isso, beleza? Então, essas são as nossas características ideais das chaves aqui. Beleza? Então, a gente começa a modelar, idealmente, e depois passa para o processo prático e analisa as perdas em si, tá? Só para a gente, obviamente, ter essa visão. E quais que são as nossas principais chaves, né? Quais são os principais componentes que a gente vai acabar utilizando? Diodo, transistor, o MOSFET e os tiristores. Então, esses aqui vão ser os 4 principais componentes de utilização que a gente vai ter. Tá? A gente tem vários outros componentes semicondutores que a gente poderia utilizar, mas, a priori, a gente vai ter esses aqui como os principais elementos de chaveamento, tá? E obviamente aqui aparece, né? Diodo de potência, transistor de potência, MOSFET de potência. Então, no caso, são componentes que a gente
vai precisar ter com uma capacidade de tensão e uma capacidade de potência mais elevadas. O Luciano ali perguntou do IGBT. Também podemos utilizar o IGBT, Luciano. Porém, contudo, entretanto, todavia, a princípio, quando eu falo aqui de transistor, de potência, eu não estou determinando qual transistor, qual tipo, né? Necessariamente a gente vai usar. Então, IGBT poderia estar dentro disso. Até porque, vamos lá, só para voltar num ponto. Por exemplo, quando a gente vem aqui e vai fazer tipo, a análise teórica, né, do tipo, é um transistor, ok? Não vai fazer muita diferença qual transistor é. Né? É um transistor e responde daquele jeito. Quando a gente vai daí para análise prática, montagem e tudo mais, aí vai fazer uma grande diferença se eu vou usar o transistor A, o transistor B ou o transistor C, certo? Então, para modelagem em si, a gente tende a modelar com esses caras, meio que ignorando formalidades, por se assim dizer. Quando a gente entra numa modelagem mais prática, aí sim a gente começa a detalhar mais os componentes e daí sim entender melhor a utilização deles ali dentro. Beleza? Daí sim vai fazer diferença eu ir para um transistor A, um transistor B, um transistor C e assim por diante. Não sei se fez sentido essa explicação ou não, beleza? Mas aqui considere como sendo mais para modelagem teórica. Beleza, Luciano? Então, show of bola. Então, seguimos aqui. E aqui, os nossos principais componentes, né? Que eu já adianto, né? Vão ser os nossos amigos resistores, capacitores e indutor. Né? Então, RLC padrão. E aqui, o nosso bom e velho transistor. Então, modelagem padrão aqui que a gente vai utilizar nada mais é do que a modelagem RLC mais transistor. Então, aqui a gente tem os nossos componentes padrões de utilização. Obviamente, a gente pode usar transformador também, mas o mais comum, ou que a gente mais vai trabalhar a princípio, né, dependendo até onde a gente for, vai ser o elemento indutivo, tá? Então, temos esses componentes aqui. E o resistor normalmente é carga, né? Então, facilita a nossa vida, tá? Agora aqui falando um pouco dos nossos princípios, né, de funcionamento dos nossos conversores de potência, o que a gente vai ter aqui, né? Então, os nossos circuitos de eletrônica de potência, eles não são lineares, justamente por quê? Porque a gente vai trabalhar com chaveamento, beleza? Então, eles vão utilizar aqui os semicondutores como chave, certo? Então, essa chave ela vai poder estar ligada ou estar desligada, vai poder estar conduzindo ou não conduzindo. Então, quando a gente está falando aqui dos nossos conversores, a gente está falando de dispositivos que são dispositivos não lineares, mas sim dispositivos chaveados. Beleza? Então, os nossos dispositivos aqui são dispositivos chaveados por padrão. Beleza? Porque a gente tem uma chave, a gente vai ficar ligando e desligando essa chave. Por isso que chama chaveado, por ter essa característica de chave. Tá certo? Aonde a gente vai ter ali a nossa entrada e a gente vai ter, obviamente, a nossa saída. Tá? Então, tem entrada, tem saída. E no meio disso, a gente tem a nossa parte de processamento, certo? Que é justamente o circuito em si que vai transformar ou vai converter, melhor dizendo, a energia da entrada para a nossa energia de saída. Então, dentro desse processamento que a gente vai ter tanto a parte de processamento em si, que são os circuitos que vão gerar a transformação, a conversão de energia, como a gente vai ter o circuito de controle propriamente dito, para gerar o chaveamento.
certo? Então, além da eletrônica que faz a conversão, a gente tem a parte da eletrônica que faz o controle. Então, eu posso separar isso em duas caixas, né? A parte de conversão e a parte de controle. Essa parte de conversão é a parte de potência propriamente dita, e essa parte de controle aqui, ela é a parte de sinal. Então, eu tenho dentro de um dispositivo, de um conversor, tanto a parte de potência mesmo, quanto a parte de controle eletrônica, analógica, padrão, normal, digamos assim, para trabalhar com o controle do sistema. Beleza? Então, a gente tem essas duas partes, tá? E aqui tem um desenho, digamos assim, bem detalhado, aonde eu tenho dentro desse controle uma referência, um feedback e um feed forward. Então, estou pegando o sinal de entrada, estou pegando o sinal de saída, estou pegando uma referência externa para que todos eles gerem o meu controle. Preciso necessariamente ter todas elas? Nem sempre eu vou ter todas essas características dentro do meu controle para determinar o chaveamento. Mas eu posso trabalhar com feedback, feed forward e referência. Só um deles, dois deles, posso trabalhar com os três, então vai depender da aplicação em si. Mas eu tenho que ter algum tipo de sinal entrando no controle para que o controle envie informação para o conversor para que ele possa saber se ele está montando corretamente essa alteração de potência de entrada para potência de saída. Ok? Esse controle é visto mais em sistema de controle, estou misturando. Sim, esse sistema pode ser extremamente visto lá em sistemas de controle, Tiagão. O que eu vou mostrar para vocês aqui de controle propriamente dito é a parte de PWM, certo? Que é o que a gente vai, a princípio, utilizar de básico de controle para os nossos dispositivos. Então, esse é o controle básico que a gente vai usar, um controle por referência de PWM. Ok? Para também facilitar a minha vida, eu não entrar aqui em sistemas de controle com vocês, porque vocês vão ter, ou já tiveram, não lembro mais, a disciplina de sistemas de controle especificamente. Ok? Eu quero incrementar o meu dispositivo depois que eu fizer controle. Beleza, você volta, pega o dispositivo de potência e incrementa com o dispositivo de controle propriamente dito. Então, não, você não está misturando as coisas, elas estão realmente atreladas aqui, tá? Vamos trabalhar um pouquinho de controle? Sim, PWM, ok? Modulação por largura de pulso. É isso que a gente vai trabalhar, tá certo? Respondido a sua questão, Tiagão? Boa. Então, beleza. Então, esse aí é a nossa base estrutural, tá, galera? Então, dá para separar dessa forma. Nada, Vitão. Até parece, cara. Vocês estão muito desesperados, velho. Tranquilão aqui, cara. Sou eu, velho. Confia. Nesse momento a galera olha torto. GG acabou. Pare, gurizada. Confia, ele diz. Que maldade. Se eu fui bem, eu não tive essa matéria quando eu fazia o curso, cara. Eu aprendi por conta essa parada. Olha só. Sim. O sim é para você, tá, Thiago? No caso. Por enquanto tem até mudar a grade de novo, né? Daí não tem mais. Maldade. Tá gravado. Pesado. Termo Fortnite. Maldades. Presente. Exato, presente para vocês, pesado. É legal, cara. Pare, vai dizer que vocês não estão se divertindo aqui. Calma, a gente já entra na análise, pessoas. Daí vai ficar mais legal ainda. Daí vocês vão curtir. Não se preocupem. É fácil. Agora a galera começa a não. É fácil, ele disse.
Confia, gurizada, confia. Nunca decepcionei vocês na vida. Eu sei que eu nunca decepcionei vocês na vida. Vamos lá, foco aqui. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Então, a gente tem essa base aqui, tá? Valor de entrada, processamento que envolve tanto a parte de potência quanto controle, quanto a parte de saída. Então, entrada, processamento e saída. Base para todo o sistema, ok? Aqui, no caso, né, quando a gente está falando, da eletrônica potência, a gente sempre está falando do chaveamento, né? E esse chaveamento aqui, ele pode gerar problemas indesejados no sistema, obviamente, né? Então, como qualquer coisa que eu faço pode acabar gerando algum tipo de imbróglio lá na frente. Então, gerar o chaveamento pode me gerar harmônico. Então, eu posso precisar, além daquilo ali que eu já mostrei para vocês, de um sistema de filtragem antes da minha saída. Então, eu posso ter que incrementar aqui, depois da parte de conversão propriamente dita, um sistema de filtragem que eu vou colocar para justamente fazer a retirada de possíveis harmônicas que possam vir a aparecer decorrentes do meu chaveamento. Então, por eu estar chaveando, eu posso gerar harmônica indesejada. Beleza? Ah, tem como resolver? Tem. Passo por um sistema de filtragem e eu consigo resolver essa característica das harmônicas, tá? Consigo retirar essas harmônicas. Ou, melhor dizendo, retirar o ruído que eu mesmo embuti dentro do meu sistema. Então, eu posso precisar incrementar ainda mais. Óbvio, isso vai depender da aplicação, isso vai depender se o sistema vai ou não gerar harmônica, isso vai depender do formato que eu vou ou não gerar o meu controle. Então, eu tenho todas essas características embutidas que podem vir ou não a me dar dor de cabeça na frente. Então, pode ser que eu faça um sistema que não necessite de filtragem por não gerar nenhum tipo de problema. Beleza? Assim como pode ser que eu faça, isso me gere harmônica, isso tenha necessidade de ser filtrado e eu tenha a necessidade de incrementar um pouco mais ainda o meu sistema, tá? Aí também, Thiago, você que tinha perguntado lá atrás, isso aqui ainda também pode entrar como mais um ponto que dificulta o meu trabalho com a eletrônica potência, né? Eu mesmo vou, entre aspas, digamos aqui, gerar ruído interno. Então eu vou ter que analisar se eu estou gerando esse ruído, se eu estou gerando harmônica, se eu vou ter que fazer filtragem. Então vou estar complicando mais o meu circuito, complicando mais o meu sistema, tendo que aumentar ele, fazendo mais análise, montando coisas a mais. Então isso vai fazendo com que eu tenha um aumento cada vez maior de coisas a me preocupar. Beleza? E aqui o ideal, né, para que o desempenho no meu conversor seja o mais próximo do 100%, para que seja o mais próximo do ideal possível, é que o meu controle trabalhe em malha fechada, né? Então, como eu comentei aqui com vocês, eu posso ter o feedback, posso ter feedforward, posso ter a referência, né? Posso trabalhar só com um deles, posso trabalhar só com dois, posso trabalhar com os três, mas o ideal é que eu tenha uma característica de malha fechada, né? Então, pelo menos que eu tenha o feedback acontecendo ali no sistema. Isso normalmente me traz uma maior estabilidade, um melhor desempenho. Então, trabalhar com feedback dentro do sistema de potência faz normalmente com que ele execute melhor a atividade dele, digamos assim, de gerar a conversão de energia. Tá certo? Então, aquilo ali, obviamente, também faz parte do nosso princípio de funcionamento. É um problema? Possivelmente ou provavelmente a gente tem que se preocupar, não agora, é um ponto que a gente vai se preocupar lá na frente, caso isso venha a acontecer, tá certo? Então aqui, eu já falei de fonte linear, de fonte não linear para vocês, né?
comentei ali atrás já. E aqui para ficar mais claro e mais visível para a gente qual que é a diferença, né, de uma fonte linear para uma fonte não linear, né, que seria, no nosso caso, a fonte chaveada. Então, aqui, à esquerda, a gente tem a imagem de uma fonte linear, né, onde a gente faz utilização ali de componentes que não são componente-chave, né, ou seja, aqui no exemplo eu estou usando um elemento resistivo, propriamente dito. Então, esse circuito simples aqui é o quê? É uma fonte, por exemplo, de 12 volts, se eu quero que aqui na minha carga tenha 5. O que eu posso fazer? Colocar um resistor aqui, para que dentro não, em cima desse resistor eu tenha o resto da tensão. Então, tinha 12 no VIN, quero ter 5 aqui, sobre o RS eu vou ter 7. Então, 7 mais 5, 12. Eu estou consumindo o resto da tensão que eu não quero que apareça na carga nesse outro componente. Então, isso aqui é uma fonte linear. E eu posso alterar linearmente esse componente aqui para que eu tenha respostas diferentes na carga, né? Então, se eu faço alteração na resistência aqui, para cima ou para baixo, isso vai fazer com que eu tenha alteração na tensão sobre a carga para baixo ou para cima. Beleza? Então, eu estou controlando de forma linear aqui. Normalmente eu posso usar esses caras para baixa potência, baixas amplitudes, porém eu sei que eu vou ter uma baixa eficiência nesse tipo de sistema aqui, tá? Então, esse tipo de sistema não tem uma eficiência interessante, mesmo ele sendo mais barato, né? Então, ele é mais simples de analisar, ele é mais simples de fazer funcionar e ele é mais barato, mas a eficiência dele em si não é interessante. Por que para áudio prefere fonte linear do que as fontes chaveadas? Boa pergunta, mas muito provavelmente, Thiago, seja em relação à questão de filtragem, né? Questão de harmônico, possíveis harmônicos sendo gerados, possível falta de filtragem que essas fontes podem ter, e por causa que uma fonte linear ela tem uma estabilidade que uma fonte chaveada não necessariamente tem, né? Então deixa eu só adiantar aqui rapidinho para ver se, ó só, aqui resposta linear, aqui resposta de uma fonte chaveada. Então, eu tenho isso aqui acontecendo. Então, muito provavelmente para áudio, isso aqui pode gerar uma quantidade de interferência. Beleza? A fonte do computador é chaveada. Tipo, se você pegar, por exemplo, essa fontezinha aqui, Vitão. Pera. Por exemplo, não sei se vocês enxergam aí no canto, essa fonte aqui. Isso aqui é uma fonte chaveada. Não sei se é dessa fonte aqui que você está perguntando. Eu acho que é. Essa aqui é chaveada. Ok? Então, isso aqui é uma fonte chaveada. Deixa eu ver aqui o que você falou antes, Thiago, só um pouco. Esse chaveamento é do tal do PFC ativo ou é outra coisa? PFC ativo. Não me vem na cabeça agora a nomenclatura disso. Fonte para LED são chaveadas. Fonte para LED são chaveadas. Tá. Correção de fator de potência. Sim, ok. Aí tá, beleza. Sim. Aí nesse caso, sim. Só não entendi o que você falou ali, Thiago, de
Fonte para LED são chaveadas. Também. Mas, ok. Ah, tá, sim, ok. Isso mesmo. Porque ali, querendo ou não, teoricamente eu tenho uma característica de potência mais elevada, né? Por causa do consumo de corrente. Entre aspas, né? Não é aqueles absurdos, mas em todo caso. Então, idealmente, vai para esse tipo de fonte, né? Para que eu tenha uma eficiência melhor no sistema. Então, já estou consumindo relativamente bastante, né? E daí eu acabo, se eu for para uma fonte linear, eu vou acabar tendo uma eficiência muito baixa que vai fazer com que ele consuma muito. Então, por isso que eu vou para esse tipo de fonte. Ah, conheço uma empresa aqui que faz essas fontes. Ah, tem algumas, né, cara, que acabam trabalhando com isso. Até porque, né, querendo ou não, a fonte chaveada em si, ela é bem mais eficiente, né? E no fim das contas, para muitas aplicações, é muito mais interessante que você faça, ou que vocês façam uma fonte que é, talvez, mais complexa, que seja um pouco mais cara, mas que seja muito mais eficiente. Então, o utilizador final, ele prefere pagar um pouco mais para ter uma fonte de melhor qualidade e ter um consumo mais baixo no fim do mês do que necessariamente ter uma fonte que é mais barata, mas que vai fazer com que o teu consumo vá lá para cima. Acho que vai mais por essa linha. Não sei se concorda comigo ou não, Thiago, mas eu acho que foi mais esse sentido que você quis dar também, né? Isso, então fechado. Então é isso mesmo, perfeito. Então estamos na mesma linha, tá? Fácil. Espera aí, galera, já vejo. É interessante porque você usa sobredimensionado. Hum, então, né? Aí não sei se. Ah, você está falando de. Tá. Entendi, Thiago. Aqui, normalmente a gente faz coisas sobredimensionadas mesmo, né? Porque teoricamente é melhor, né? É melhor que sobre um pouco do que falte, né? Nesse caso, mas obviamente você não pode sobredimensionar demais, porque senão também se torna um bagulho inviável. É aquela velha história de matar uma mosca com uma bala de canhão. Faz sentido. Então você vai sobredimensionar, mas você vai sempre estar dentro de uma faixa percentual aceitável para esse sobredimensionamento, seja para fonte ou seja para qualquer outra coisa. Beleza? Barão comentou ali, na realidade, quase a totalidade das fontes externas são chaveadas por conta do peso e do preço. Exatamente. E tem esse ponto do peso também, né? Que até ia mostrar aqui para vocês, não só peso, mas tamanho. Né? Tem o peso e tem o tamanho físico aqui também que influencia, né? A fonte linear, a fonte chaveada, além de mais leve, também é menor, ocupa menos espaço físico. Então, esse é um bom ponto aí, Barão. Ia comentar, tá aqui no próximo slide, mas perfeito. Isso também é um ponto bem importante aí que você já levantou. Beleza? Trafo é caro, exato. O trafo transformador ali acaba sendo bastante carinho, né? E pesado, né? O trafo é a parada que mais pesa, basicamente. Né? Então, a gente tem ali várias fontes chaveadas em vários casos também. Eficiência, a gente já comentou o peso, tamanho. Então, tem N vantagens de a gente trabalhar com as fontes chaveadas. Também tem as suas desvantagens, como eu comentei ali da harmônica e tudo mais. Beleza, pessoas? Não sei se vocês. Esses comentários aí que vocês fizeram, né? Obviamente, muito pertinentes, pessoas. Espero que vocês tenham concordado aí também com o que eu falei. Mas perfeito aí, algumas colocações. Show de bola? Podemos tocar aqui? Mais alguma coisa, galera? Que vocês queiram comentar? Suavão. Pera lá, que o Vinho mandou alguma coisa. Deixa eu ver aqui.
Mas mesmo com o chaveamento, dá para tratar esse sinal da saída para não machucar o que tiver depois. Você diz esse sinal aqui, né, Kevin? Sim, eu posso fazer uma filtragem nele, né, eu posso fazer um sistema de filtragem para melhorar essa resposta em si, porém, contudo, entretanto, todavia, nem sempre eu vou gerar essa filtragem perfeita, né? O sistema ele não vai ficar 100% linear, né? E para muitos casos vai depender da forma que eu estou projetando. Então, por mais que eu tenha esses spikes aqui aparecendo, eles normalmente vão ser relativamente pequenos para vários casos, né? Ou para várias modelagens. Então, eu tenho que tomar, digamos assim, dois cuidados. O primeiro cuidado de modelar a minha fonte para que aqueles spikes, para que aqueles valores máximos e mínimos fiquem dentro da minha aplicação para justamente não avariar o equipamento que vai receber essa energia naquele formato, ou eu posso ir para a parte de filtragem posteriormente para tentar filtrar essas respostas e gerar ali um sinal mais linear possível. Ok? Então, o que é mais comum, digamos assim, é você gerar um projeto dentro dos limiares e ter ali os spikes. Você não vai conseguir tirar aquilo 100%, até porque senão daí o teu projeto começa a se tornar inviável por causa da quantidade de filtragem que você vai ter que fazer. Então, muitas vezes você não vai ter necessariamente uma filtragem posterior, mas vai ter os teus limites de projeto. Respondido ali, Kelvin? Beleza? Nada, que é isso. Então, bacana. Então, voltando aqui, se eu não me engano, eu tinha falado da fonte linear aqui na esquerda, agora deixa eu falar da fonte chaveada aqui na direita. Então, a nossa fonte chaveada aqui, o que, que ela vai ter? Ela vai ser uma fonte não linear, porque eu não vou fazer utilização de um componente linear aqui, mas sim de uma chave. Então, essa chave ela vai abrir e fechar, fazendo com que eu tenha a passagem ou não passagem de energia para a fonte, da fonte para essa carga, ok? Então, eu tenho esse ciclo de corrente passando e não passando na carga, aparecendo e não aparecendo na carga. Por isso que ela é uma fonte que a gente chama de não linear, porque a gente vai ter momentos onde eu tenho tensão sobre a carga, vou ter momentos onde eu não tenho tensão sobre a carga. E o meu ajuste aqui, nesse tipo de fonte, ele é um ajuste onde eu não vou trocar o componente, ou eu não vou trocar a resistência do componente, como é o exemplo da esquerda. Aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai alterar a velocidade de chaveamento, ou a gente vai alterar o tempo de chave aberta e tempo de chave fechada. A gente altera o PWM, né? Altera percentual aberto e percentual fechado. Alterando esses percentuais, aí sim a gente chega em um valor para a nossa carga. Então a gente não vai alterar o componente, não vai alterar a resistência, a gente vai alterar valor temporal de chave aberta e de chave fechada. Por isso que esse tipo de fonte é chamada ali de fonte não linear ou, obviamente, fonte chaveada. E por usar uma chave, né? Então, essa é a nossa característica aqui, ok? Agora entrando nas vantagens e desvantagens, né? A gente já citou ali várias coisas inicialmente, o Barão também colocou algumas coisas, mas as fontes lineares elas são mais robustas, simples e fáceis de projetar, normalmente tendem a ser relativamente baratas, mas são mais volumosas e mais pesadas, né? Então, ponto ali que o Barão tinha colocado do peso, né? Também tem a questão do volume. Normalmente, ela acaba sendo um trambolho muito mais maior de grande. E as fontes chaveadas, elas são teoricamente menos robustas, são mais difíceis de projetar e também de consertar, então de se dar manutenção, e podem ser normalmente mais caras, mas elas têm ali uma característica de serem leves e serem pequenas, ok?
esse liga e desliga não causa um estresse no circuito, a vida útil das chaveadas por conta disso é menor do que as lineares? Então, sim e não, né? Eu acabo realmente causando um estresse no sistema por estar chaveando ele, né? Mas eu vou estar sempre chaveando ele dentro dos limites aceitáveis do projeto, né? E a gente não vai, por exemplo, pegar uma chave e chavear ela lá em gigahertz, né? A gente sempre vai chavear ela em valores nominalmente de frequências baixas, o que estressa, obviamente, né? Mas não é um estresse absurdo que faça com que eu realmente tenha uma vida útil extremamente baixa para essas fontes, beleza? O que estressa muito mais e que pode normalmente causar uma diminuição da vida útil não é nem a questão do chaveamento em si, mas a questão dos limiares de corrente de tensão que a gente acaba trabalhando nessas chaves, né? Então, se eu vou trabalhar ali com 10 amperes e a minha chave ela aguenta 10 amperes, isso vai causar um estresse muito maior do que a frequência de chaveamento dela em si, beleza? Você pode até pensar, Vinícius, para, digamos assim, comparar uma coisa com a outra, pega o teu computador, beleza? Tipo, tua placa, alguma placa ali que tem os teus elementos de chave, que no fim das contas, todos os elementos digitais ali, tudo, clock, essas coisas, é tudo chave. Tá tudo chaveando a giga e a tua vida útil ali é relativamente alta dentro de um padrão. Obviamente, por estar trabalhando numa frequência relativamente mais alta, aí sim você tem um estresse maior. Tua fonte chaveada vai ter uma frequência relativamente baixa, um estresse relativamente baixo relacionado a isso. Beleza? Mas você não está errado de pensar, putz, vou ficar chaveando, pode estragar mais rápido que a outra. Por ser baixo, a princípio não tem tanto problema. Beleza? Respondido. Aqui é do Thiago. As fontes da Corsair e da Samsung dão 10 a 12 anos de garantia. Ah, tá. Então, realmente, o que acha de estresse deve ser a potência. Isso, exatamente. Exatamente isso. Né? É muito mais em relação à potência do que a chaveamento. E aquela, cara, você está chaveando um transistor a K. Tipo, estressa? Claro que estressa. Mas não é nada extremamente absurdo. Não deveria ser, pelo menos, né? Se o componente explodir com esse tipo de chaveamento, cara, algo de errado está muito errado. Ok? Então não está errado pensar assim, mas não é nada absurdo, nada realmente comprometedor. Beleza? Então aqui são vantagens e desvantagens de cada fonte, mas até como o Barão comentou, a grande maioria acaba indo justamente para essa questão da fonte chaveada, né? Por mais que seja mais cara, mais complicada, tudo, é mais leve, é menor, eu tenho uma eficiência muito melhor, então a quantidade de energia que eu acabo gastando é muito mais viável. Até o Thiago comentou ali da questão do LED também, então faz todo um sentido eu ter um produto, digamos assim, de uma qualidade maior, onde em 2, 3 meses o cara desconta a mais que ele pagou da fonte na conta de energia, justamente porque eu estou tendo uma característica de eficiência muito maior. Beleza? Então vale bastante a pena. Tá? Aqui, já tinha passado, né? Rapidão, mas só para vocês terem a ideia, né, de uma fonte linear com uma fonte chaveada. Obviamente que aqui é um exemplo bastante esdrúxulo, né? Que vocês vão ver aqui uma fonte chaveada, com placa bonitinha, toda organizada, e uma fonte linear aqui, tudo troncha, né? Também pode ser uma comparação não tão bacana aqui, né? Você viu um monte de cabo passando, uns negócios meio estranho aqui, mas esse é o formato mais normal aí das fontes lineares, enquanto as fontes chaveadas vão ter um formato um pouquinho mais bacana, né? E aqui até para dar uma noção para vocês, né? Vocês pegarem só o trafo aqui, já dá praticamente toda a fonte chaveada, né? Então, por mais que você organizasse isso aqui de uma forma melhor, diminuísse um pouco o tamanho e tudo mais, você tem toda a questão de
de a fonte acabar esquentando, porque, né, a energia vai dissipar para onde? Vai virar calor, efeito Joule muito maior acontecendo nessa fonte, então preciso ter mais espaço, né? Mas se vocês pegarem aqui, praticamente só o trafo já é todo o tamanho da fonte chaveada, que por eu ter uma eficiência de energia muito maior, quantidade de efeito Joule é muito menor, o espaço que eu preciso para ela é muito menor. Então tem essas características também, né? Você pega uma fonte chaveada ali, ela nem precisa de ventilação. Você pega uma fonte linear, sem ventilação, a chance dela pegar fogo é muito maior, né? Justamente porque dissipação ali por efeito Joule, tá? E aqui o exemplo, até que o Kevin já tinha comentado, acho que não, foi o Kevin, acho que foi o Thiago que tinha perguntado lá antes, né? Em relação às respostas, a fonte linear, né? Ela tem uma resposta a princípio bem bonitinha, bem mais linear, enquanto uma fonte chaveada que ela tem esses spikes, tá? Mas vejam que aqui, para essa fonte chaveada, eu estou analisando ela em 20 milivolts. Então, esses spikes aqui, eles não são spikes absurdamente gigantes, né? Eu tenho 40 milivolts para cima e uns, 60 milivolts para baixo, mais ou menos. Então, é uma amplitude de 100 milivolts, 0,1 volt. Então, não é uma amplitude absurda que vai vir a chegar a queimar tudo que eu colocar. Né? Então, óbvio, se eu projeto a fonte de qualquer jeito, essa amplitude de spike tem 5 volts de amplitude, aí eu posso avariar bastante o equipamento que eu vou alimentar com essa fonte, mas um spike ali de 100 mili, 80, 60 mili é bastante aceitável dentro das aplicações em si e não vai gerar, a princípio, nenhum problema, beleza? Então, se o projeto for bem feito, bem elaborado, tudo mais, esses spikes eles vão tender a ser bastante baixos e não causar muita avaria ou muitos problemas dentro do meu sistema. Beleza? Então aqui, nesse exemplo aqui em específico, era uma fonte de 90 watts e para esse exemplo aqui, a fonte de 100 watts. Tá? Obviamente, fonte linear tem uma linearidade muito maior do que a fonte chaveada, mas isso não é um problema. É as duas aqui com 5 volts, tá? Então, ambas em 5 volts. Por mais que na imagenzinha aqui esteja 30, aqui a medição é de 5 volts. Ok? Aí aqui também daí pego o exemplo do carregador do iPhone, né? Então, se a gente for olhar ali o carregador do iPhone, né, é uma fonte chaveada, onde eu tenho aqui os nossos elementos, né? Então, ela, obviamente, bem projetada ali, é leve, pequena, compacta, né? E cara pra cacete, porque é do iPhone. Mas funciona corretamente dentro do que é colocado. O Kelvin comentando aqui. Então, se for para algo feito mais porcamente, esses picos vão. Então, se for para algo feito má e porcamente, esses picos nunca vão atrapalhar. Você está falando, tipo, eu quero fazer uma fonte por fazer. Tipo, não vou ligar em lugar nenhum. Não, não atrapalha. Agora, se for para um projeto, pode atrapalhar. Mas não é nada absurdo, Kevin, porque quando a gente vai projetar, isso vocês vão ver lá na frente, mas quando a gente vai projetar, a gente meio que vai sempre fazer a utilização da faixa de spike que a gente quer. Então, tipo, a gente vai calcular o elemento capacitivo e calcular o elemento indutivo em cima da faixa que a gente quer. Então, tipo, eu quero fazer com 100 milha, eu quero fazer com 500 milha. Cara, o cálculo é o mesmo, no fim das contas, né? Então, você vai fazer um cálculo. A diferença é talvez o tamanho do elemento indutivo, o tamanho do elemento capacitivo. Né? Daí você pode chegar num capacitor, num indutor muito grande que seja inviável de ser fisicamente colocado no teu dispositivo. Então você pode falar, eu quero que tenha 1 milivolt de amplitude. Cara, é inviável. Você vai ter que ter uns elementos muito cabulosos. Então não dá. Aí você vai para um valor maior.
Faz o cálculo, esse aqui eu consigo, né? Então vai mais nessa linha, mas não precisa se preocupar porque não é um negócio tipo absurdo assim, de meu Deus, eu tenho que fazer trilhões de cálculos a mais para chegar numa amplitude baixa. Não, a amplitude em si é o mesmo cálculo, você que vai determinar. A diferença é, para você ter uma eficiência melhor, aí sim existem complicações práticas maiores, beleza? Mas a eficiência em si não está necessariamente relacionada apenas àquele spike, ok? Então, não entenda o spike em si como a eficiência. Spike maior ou menor quer dizer que eu estou convertendo melhor ou pior a minha energia. Beleza? Não sei se fez sentido aí, Kevin. O projeto da matéria. Não, o projeto da matéria tem que ser top, Pia. Se não for top, nem quero. Eu vou embora para casa agora, cara, se não for para fazer um projeto top. Pera. Ok? Então, beleza, Kevin mandou, entendi ali. Então, fechou. Então, aqui só a fonte para vocês verem, né? Obviamente, essa imagem eu furtei. Eu não tenho um carregador da iPhone em casa, mas ele está aqui. Beleza? Então, levinho, compacto e funcional para vocês. Aí, aqui, para a gente dar uma, digamos assim, analisada na multidisciplinaridade da nossa maravilhosa eletrônica e potência, para a gente ver onde é que a gente está se enfiando. Então, a eletrônica e potência aqui tem a parte de eletrônica, tanto digital quanto analógica, né? Parte de eletrônica analógica, porque a gente vai estar trabalhando com os nossos semicondutores, parte de eletrônica digital, porque a gente vai estar trabalhando com a parte de controle ali, os PWMs, né? Então, ambas essas eletrônicas acabam estando acopladas aqui, ok? Deixa eu ver aqui. Aquele carregador que tu coloca o celular em cima, vai uma estrutura parecida com essa, que o Thiago comentou ali, os carregadores indutivos, né? Vão numa toada meio nessa assim de chaveamento. Tem algumas características diferentes para passar a energia de forma indutiva, né? Mas toda a parte de transformação, né, nesse formato de chaveamento, Vitor. Então, o carregador indutivo ali, ele usa como base o nosso elemento chaveado. Mas eu tenho toda uma outra estrutura para fazer com que as ondas eletromagnéticas, tipo, passem ali, sejam carregamento indutivo propriamente dito, tá? Então, tem a ver, mas não é só isso, beleza? E o Vitor mandou, massa. É massa mesmo, cara, é bem bacana. Né? A gente pode olhar e falar, não temos nada a ver com isso aí, temos bastante a ver com tudo isso. Merchan do McDonald's, amo muito tudo isso. Valeu, nada que isso. Então, parte de eletrônicas aqui, parte de eletromagnetismo, se a gente for fazer questão de acoplamentos, né? Então, a gente pode trabalhar com a parte de acoplamentos, então fazer os acoplamentos magnéticos, né? Então, vem toda uma parte de eletromag para cima disso. Sinais de potência, obviamente, né? Que faz todo sentido a gente falar de eletrônica e potência. Parte de máquinas, né? Então, eu posso trabalhar com esses conversores estáticos para controle de máquinas elétricas, né? Então, a eletrônica de potência acaba estando relacionada a isso também. Parte de simulação, computação, né? Caso eu queira fazer a simulação dos meus sistemas, eu tenho lá os softwares para isso. Eu tenho toda a parte de física do meu sistema também, né? Que eu tenho que considerar. Toda a parte de circuito, né? Aí vai acabar envolvendo resposta, RLC, análise de circuito propriamente dito, né? Análise de malha, análise nodal, análise de regime permanente. Então, tudo isso está atrelado. E tem ali a parte de controle, né? Sistemas de teoria de controle, para a gente entender como que o controle vai funcionar. Por último, também a parte de processamento de sinais, justamente para processar esses sinais de controle ou
então até para fazer a parte de processamento de filtragem ali. Então, a nossa eletrônica potência, ela está, querendo ou não, acoplada aí a muita coisa, né? Óbvio que eu posso olhar para qualquer disciplina aqui e acoplar ela a um monte de coisa, né? Porque, querendo ou não, todas elas, ou a grande maioria, está totalmente relacionada. Então, até você já começa a fazer relações, né? Ah, esse controle que você está falando ali do princípio é sistema de controle. É, sim. Ah, os filtros lá tem a ver com processamento de sinais e a eletrônica analógica 3, sim. Ah, o que a gente aprendeu em circuitos lá atrás, a gente vai usar aqui, sim, né? Para vocês verem que as coisas estão relacionadas, por mais que às vezes elas possam não parecer, mas sim, está tudo relacionado aqui para a gente, beleza? Aí a nossa divisão aqui da eletrônica, né? Para a gente entender como que a gente nomencla as coisas. Então, basicamente, eu tenho conversões aqui, que são as conversões de CC para CC, onde a gente chama de conversor CC-CC. A gente tem os nossos conversores que transformam de CA para CC, que a gente chama de retificador. A gente tem os de CC para CA, que a gente chama de inversor. A gente também pode fazer a conversão de um valor CC para outro valor CC de forma indireta. Então, posso fazer a conversão de um CC para um CA e depois converter para CC de novo, que é o que a gente chama de conversor indireto de tensão. Então, posso gerar essa conversão direta, ou eu posso fazer essa conversão de forma indireta. E eu tenho aqui também a forma de converter o valor CA para outro valor CA de forma indireta aqui, que é o nosso conversor indireto de frequência. Então, transforma de CA para CC para CA de novo. Então, isso aqui é o nosso conversor indireto de frequência. Beleza? E daí de CA para CA, a gente tem o nosso frequência. Por exemplo, não entendi sua pergunta, Nicolas, perdão. O Alex perguntou ali, onde usaria o conversor CC-CA-CC? Isso aqui, Alex, é muito mais interno. Não necessariamente você vai ter a característica de eu preciso CA, eu preciso CC para CA para CC. Isso acontece internamente dentro do conversor. Então, o próprio conversor internamente, o que ele faz? Ele entra com um CC, transforma isso para um CA internamente e sai um CC. Então, não é que você vai fazer a utilização necessariamente desse valor CA. Ele vai fazer isso de forma interna para gerar a resposta. Aí você pode me perguntar, mas por que diabos eu tenho isso? Isso ele pode ser usado para ter uma maior aderência de conversão. Então, eu tenho valores de eficiência diferentes quando eu faço uma conversão CCCC e uma conversão CCCACC. Então, eu tenho essas diferenças de eficiência e eu também consigo ter diferenças de amplitudes. Né? Então, por exemplo, eu fazer uma amplitude de um CCCC, uma amplitude muito grande, eu posso ter dificuldade em montar esse conversor fisicamente por causa da característica dos componentes. Então, o que eu teria que fazer? Fazer um conversor indireto, porque daí eu pego o CC, passo para um CA e repasso para o CC. Aí eu consigo dar amplitudes mais, eu ia falar mais maiores, é forma, né? Eu consigo dar amplitudes mais interessantes ou potências mais interessantes, potências muito maiores. Exatamente, cara, perfeito, é conforme a tua necessidade, né? Ah, eu tenho uma aplicação específica para isso? Não, vai depender da tua necessidade para o projeto A, para o projeto B, mas eu não tenho uma aplicação específica para te dar, beleza? Nicolas comentou ali, 50 Hz.
Você está perguntando qual que é a frequência dos Estados Unidos? Cara, infelizmente essa eu vou te dever. Eu não sei qual que é a frequência da rede lá nos Estados Unidos, cara. Deve ser ou 50 ou 60, cara. Tanto aqui no Brasil a gente tem 50 e 60. Lá, eu acho que é 60, cara. Ou 50. É uma das duas. Eu não tenho certeza. É 50? Você achou aí já? Nos Estados Unidos é 60 e na Europa é 50. Ó, o que o Tiagão comentou ali. Eu não lembro de cabeça, cara. Se é 60 ou se é 50, em qual lugar que é 50 e qual lugar que é 60. Essa eu vou ficar devendo aí. Ó, o William já mandou ali a Wikipedia. Puta confiável a Wikipedia, mas melhor que a cabeça do Prisada que não tá manjando. No Japão é 50 e 60. Puta confiável. Aqui no Brasil tem lugar que é 50 também. Santa Catarina, se eu não me engano, é 50 a frequência. É Santa Catarina ou Rio Grande do Sul? Algum dos dois é 50. Tá? Aqui no Brasil a gente tem 60 e 50. Exatamente, cara. Tá aí. Isso que importa. Europa brasileira. Por aí. 60. Então é no Rio Grande do Sul que é 50? Então eu tô louco, cara. Então esqueçam o que eu falei. Esqueçam tudo que eu falei. Eu tô mentindo aqui pra vocês. Cara, na minha cabeça que era 50 lá, cara. Não sei por quê. Mas tudo bem. Eu confio em vocês. O importante é ter sorte. A questão do inverter. Inverter do que, cara? Meu Deus. Do ar-condicionado. Tá, o que, que tem o inverter do ar-condicionado? Não entendi sua pergunta, Thiago. Já conversamos sobre isso. Estados Unidos aparentemente é a mesma coisa que a gente, 60. É, pra mim que lá era... No Paraguai é 50. Sim, sim, Thiago. Sim. Nesse caso, sim. Ó, galera, esse aí vocês estão discutindo aí, eu vou ficar de fora dessa, porque eu realmente agora eu estou cafuso e eu não sei mais. Vocês estão falando aí, eu vou confiar em vocês, tá? Essa eu realmente vou ficar devendo, porque na minha cabeça os valores eram diferentes. Mas eu confio em vocês. Exatamente. Era isso que eu lembrava, Luciano. Mas, isso, 60. Era isso que eu lembrava. Mas para mim, na minha cabeça, não sei por quê, cara. Tinha que Santa Catarina ou Rio Grande do Sul era 50 também. Não sei por quê. É confusão da minha mente. Mas o Paraguai lá, 50 e aqui 60 para a grande maioria. Então, na minha cabeça é justamente isso, que tem uma que é 50, só que essa era lá em Santa Catarina. Não tenho certeza. Mas como o Gabriel ali comentou que lá é 60, deve ser em outro canto. E eu estou confundindo. Tá, pessoas? Então, como eu não tenho certeza agora do que eu estou falando, eu prefiro deixar quieto, eu vou me informar e outro dia eu trago para vocês, tá? Então, prefiro me abster dessa informação no momento, tá? Para não falar besteira ou não falar coisa errada para vocês. Prefiro ficar quieto a falar coisa errada, tá? Ó, o Tiagão já mandou ali integração dos sistemas. Os caras tão ligeiro aí já. Parte. Isso aí. Perfeito. Isso eu tinha na minha cabeça aí, William. Exatamente. Dos 50 lá pro Parágues. E é o que o Barão comentou. Que agora não sei se está certo ou não, mas para mim que tinha isso dos 50 em algum lugar. Mas tudo bem, e vamos deixar isso para outro dia, tá, galera? Vamos deixar essa discussão sobre as frequências da nossa rede elétrica para outro momento. Como que a gente chegou aqui? Cara, você se inscreveu na faculdade,
foi passando por algumas disciplinas e hoje está aqui, cara. Por que eu não sei, mas... Eu entendi a sua pergunta, tá, Eduardo? É só zoeira. It's magic. Exato, é tudo mágica. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Aqui eu já falei, boa. Então, nosso objetivo aqui, mais uma vez, para reforçar e para deixar bem claro, é conversão, beleza? Eficiência entre o que está entrando e o que está saindo, tá certo? Esse que é o nosso maior objetivo aqui dentro. Buscar a máxima eficiência. A gente vai ter a máxima eficiência em 100% dos casos? Não. A gente vai ter 100% de eficiência em todos os casos? Não. Mas a gente vai sempre tentar buscar a melhor eficiência possível para os nossos conversores. Ok? Então, nosso fator de potência ali sempre sendo PO por PI. Tá certo? Então, esse fator de potência, obviamente, quanto mais próximo de 1, melhor. Tá bom? Aí aqui a nossa divisão, né? Que eu já tinha ali comentado com vocês. Mas os nossos CACC são retificadores, CACA a gente pode chamar de shopper também, né? Os nossos CCCC são o shopper CC, ou o nosso conversor CCCC, e o CCCA são inversores, tá? Então aqui, quando a gente está convertendo de um mesmo formato, a gente pode chamar de shopper CA, quando é CACA, ou só shopper, ou shopper CC, para as conversões CCCC. Beleza? Então aqui as nossas nomenclaturas da nossa divisão que estavam aqui em cima. Beleza? Aí aqui um exemplo, né, para a gente analisar rapidamente. Então, como que a gente realiza essa conversão aqui? Então, a gente tem uma tensão CC de 100 volts na entrada e a gente quer ter uma tensão CC de 50 volts na saída, aonde esse nosso elemento resistivo aqui vale 5 ohms e a gente quer ter uma corrente de 10 amperes. Beleza? Então, tenho 5 ohms, aqui vou ter 50 volts, aqui 10 amperes. Então, o que eu posso fazer aqui dentro dessa caixa que está escrito CC conversor? Ou ali está DC converter, no caso, né? Mas é o nosso conversor CC. O que eu posso fazer aqui dentro? Eu posso colocar um resistor ou um potenciômetro, né? Então, esse elemento resistivo aqui, ele vai ficar com os outros 50 volts, né? Então, eu vou dissipar 50 volts aqui, e essa corrente que vai passar pelo nosso resistor de carga também vai passar por esse elemento resistivo, ok? Então, se eu faço a fonte dessa forma, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha carga iria consumir 500 volts, 500 watts, ok? 50 vezes 10, 500 watts. E esse elemento resistivo de controle aqui, ou de ajuste, ele iria consumir outros 500 watts. Ou seja, a minha fonte total, a minha entrada ia consumir 1000 watts, da onde 500 eu estou perdendo. Ou seja, metade da potência vai para a carga e a outra metade é perdida aqui no nosso resistor de controle. Então vejam que nesse caso em específico aqui, a gente teria uma eficiência de 50%, de 0,5. Por quê? A gente tem 1000 watts sendo gerados pela fonte, sendo investidos dentro desse sistema, e eu estou consumindo aqui, eu estou gerando em trabalho elétrico apenas 500. Então, metade do que está sendo gerado, eu estou consumindo na minha carga. A outra metade está sendo consumido pelo circuito, ou seja, eu estou perdendo, estou dissipando. Essa dissipação vai virar calor, obviamente, com esse elemento aqui, e eu vou ter, ou posso ter ainda um pouco mais de perda, tá? Que eu estou considerando ideal e tudo mais, né? Mas só de a gente olhar aqui, a gente já vê que a gente tem 50% de eficiência, ou seja, é bastante ruim, né? Então, eu tá gastando 500 watts aqui para nada.
Posso melhorar isso aqui e usar um regulador linear, né? Posso ir lá e comprar um LM50, né? Reguladorzinho linear padrão, né? Brincadeira, obviamente esse cara, a princípio não existe, né? O LM50, mas eu posso usar um, um regulador linear padrão, né? Esse regulador linear vai fazer a mesma coisa, ele vai regular a tensão para 50 volts ali, ou seja, eu vou perder 50 volts sobre esse elemento. Então, vou continuar tendo aproximadamente ali 500 watts de perda sobre esse sistema. Então, quando eu uso o regulador linear, o que acontece? Acontece que eu estou colocando tensão sobre ele, eu vou ter a corrente passando sobre ele, ou seja, ele tem uma potência relativamente alta. Então, aqui eu continuo tendo 1000 watts na entrada e só 500 watts na saída. Continuo tendo uma eficiência de 50%, que não é nada atrativa. Ok? Ou eu posso ir daí sim para um comutador de alta frequência, ou seja, um sistema chaveado, onde eu vou trabalhar aqui com um elemento indutivo, com um elemento capacitivo e com uma chave. Esse processo aqui de comutação, esse processo de chaveamento, vai fazer com que apareça corrente, apareça entre aspas, né, galera? Apareça corrente e tensão sobre essa carga em determinados períodos e não apareça em outros determinados períodos. Então, vou ficar gerando esse chaveamento. Esses elementos aqui, a princípio, vão consumir uma quantidade de potência extremamente baixa, né? Então, a princípio, eu não tenho perda de potência utilizando esse sistema de comutação. É mais complicado, obviamente, de eu fazer, né? Porque eu vou ter que chavear esse processo, vou ter que fazer o cálculo do elemento indutivo, do elemento capacitivo, para conseguir ter o valor de tensão e o valor de corrente correto sobre a minha carga. Mas a quantidade de potência que eu vou ter na entrada vai ser aproximadamente 500, que vai ser a mesma quantidade que eu tenho na saída. Então, a quantidade de perda que eu acabo tendo aqui nesse sistema é muito menor, ok? Daí, obviamente, eu posso melhorar ali um pouquinho mais, colocar um diagrama completo aqui, que é a nossa ideia de estudo, né? Onde eu vou ter todos os elementos, né? Então, aqui eu tenho a comutação, tenho o chaveamento, tenho normalmente o diodo que vai estar trabalhando em conjunto com os elementos indutivos e capacitivos, e tenho todo o processo de alimentação, de compensação, PWM, para acionamento da nossa chave. Então, esse aqui seria o diagrama em bloco completo aqui desse sistema de comutação de alta frequência, ou seja, da minha fonte chaveada. Por que eu uso fonte chaveada? Porque a fonte linear vai ter essa característica aqui de ser mais fácil, mas ter uma quantidade de perda absurda em comparação, né? Fora todos aqueles outros detalhes que a gente já tinha colocado lá atrás. Beleza? Bacana? Aqui, pessoas, deixa eu ver que horas são. Já estaria na hora do nosso intervalos. Então, aqui um exemplo que iremos executar em instantes, tá certo? Com um exemplo aqui só para gerar aqui uma determinação, né, de uma fonte linear, para vocês verem novamente ou calcularem realmente essa perda aqui e verem como que essa perda acaba influenciando o sistema, tá? Então, daqui a pouco a gente faz este carinha aqui. Até o presente momento, pessoas, dúvidas, perguntas, questionamentos. Deixa eu passar aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos. Até aí, tudo tranquilo e dominado? Tirando qual é a frequência? Não! De boas, então fechou. Tranquilão, aí sim, galera. Aí é bonito. De boas, tranquilo. Nossa, brotou mais um Thiago. Não brotou, obviamente, mas tem 3 Thiago.
São muitos Thiagos, meu Deus. Tá indo. Tá indo é de fuder, cara. Mas tudo bem. Então, beleza. Então, show, galera.